Mas o que receberam saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximou-se também o que receberam 2 talentos. Disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tem o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a todos que têm se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Os irmãos podem tomar assento. Que essa parábola que Jesus conta, ela faz parte do sermão escatológico, né, que Jesus prega, né, que começa em Mateus 24, vai até o capítulo 25, né, 24 a 25. E a gente vê que Jesus conta 4 parábolas, né, em sequência, 4 parábolas escatológicas. Né? Primeiro ele conta da figueira estéril. Segundo, ele conta a parábola do servo bom e do servo mau. Terceira parábola, ele conta das 10 virgens. E a quarta, essa dos talentos, né? A gente vê que a ideia central dessa parábola é responsabilidade e prestação de conta, né? A gente vê que em desenvolvimento o argumento de Jesus, né? Um certo senhor, um homem muito rico, tinha muitas propriedades. Antes dele viajar, ele resolveu incumbir os seus servos de algumas tarefas, né? E a gente sabe que nessa parábola, esse senhor, esse dono dessas terras, esse homem muito rico, evidentemente representa quem? Jesus, né? A gente vê lá em Efésios, né? 4:8, né? Quando ele subiu às alturas, levou consigo o cativeiro e distribuiu dons para os homens, né? E a gente vê que aquele senhor, ele chama os seus servos, e ao primeiro servo ele dá quantos talentos? 5 talentos, né? O segundo, 2 talentos, né? E o terceiro, 1 talento. Eu quando era pequeno não, eu sou pequeno, né? Quando eu era criança, eu ficava assistindo aqueles desenhos, gente. Aí, dos talentos, né? Aí vinha o senhor, né? Colocava na mão de um, 5 talentos. Do outro, 2 talentos. Eu vou dar não. A outro, 1 talento. O que ganhou 5 saiu, trabalhou. O outro trabalhou. Um ganhou 1 só, enterrou. Ficava com pena daquele que enterrou. Dizia, mas rapaz, também, né? Só recebeu uma moedinha só. Uma moedinha só, só deu a ele. Aquele deu 5, aí esse 2, 1 só, depois que ele enterrou.
A gente começa a estudar, né? E a gente vê que não é assim, não, irmão. Um talento, gente, tanto de prata como de ouro, independente, ele pesaria entre 25 quilos a 30 quilos. Quantas moedas são? 6.000 moedas. De quanto? De um denário. E a gente sabe que um denário correspondia ao quê? A um dia de um trabalhador. Um dia de uma pessoa assalariada. E os estudiosos, eles fazendo as contas, para você juntar esse dinheiro, juntar, né? Não é ganhar não, viu? Juntar é diferente de ganhar, viu? Você juntar aquele dinheiro lá, todo dia ganhando lá, botando lá, sem gastar. Você levaria aproximadamente 20 anos para juntar esse dinheiro. Um talento. Você trabalharia muito. E assim sendo, não foi pouco, não foi, gente? Não foi poucas moedas que aquele servo que ganhou uma só ganhou, não. E a gente vê que o detalhe da parábola é que aquele senhor, aquele dono daquelas terras, ele deu a cada um segundo o quê? Segundo a sua capacidade. Se ele vê que o senhor Paulo Guedes é desenrolar, ele tem um dinheiro, que ele tem condições de desenrolar. Ele sabe trabalhar com dinheiro. Aquele que tinha pouca capacidade, menos, né? Conforme a sua capacidade, né? O salmista lá no Salmo 103, e o verso 114, ele diz, né? Portanto, o Senhor conhece a minha estrutura e sabe o quê? Que somos pó, gente. Deus conhece a estrutura de cada um. E Ele deu conforme a sua capacidade. E aquele que ganhou 5, irmão? O texto diz que ele fez o quê? Imediatamente começou o quê? A negociar, a trabalhar, a montar diligência. Não, eu vou fazer. Para mim não tem negócio de dormir, não. Dormir é para fraco. Então, a negociar, a trabalhar, a investir. E o Senhor deu tempo, ele demorou. Ele não sabia, não sabe, né? Deu tempo e ele começou a negociar. Aí ele conseguiu fazer o quê? Ele fez o quê com os 5 que ele ganhou? Dobrou, gente. Tinha 5, ganhou mais 5, fez 10. Me desse 5, ganhei mais 5, agora que está 10 talentos. Aí o Senhor olha para aquele servo de servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Diga aí, gente, que elogio, né? Gostei do teu trabalho, gostei do teu esforço, gostei da tua dedicação, gostei do teu empenho. Tu fizesse a diferença. Diga aí, gente, aquele encheu de orgulho o Senhor, daquele servo. O que ganhou 2, a mesma coisa. O discurso foi o mesmo. Mas por fim, gente, vem o que ganhou 1. Vem o que ganhou 1. E o que ganhou 1 foi o quê? Enterrou, né? Por isso que o tema é, né? O talento enterrado, né? Quais dos servos você é? Qual dos servos você se encaixa? É claro, é evidente que todos vão dizer. É claro, né, irmão Daniel? O 5, né? O que ganhou 5, né? Sabe, né, como é, né? Dificilmente alguém vai dizer, eu sou o que ganhou 1. O que ganhou 5, o que ganhou 2, por quê? O final dele foi bom. Recebeu elogio. Aí quando chega o que ganhou 1, o que foi que ele disse? Cadê o talento? Ele disse, o que foi que ele respondeu? Eu sabendo, olha. Eu sabendo que tu é o quê? Um homem severo. Olha, pai. Que junta o que não espalhou. Que ceifa o que não plantaste. Eu tive medo. Eu fiquei com medo, eu terminei a base, olha. Eu enterrei. Cavei um buraco lá e coloquei. Muitas vezes você
você começa a analisar assim, mas rapaz, ele não teve cuidado, ele não desperdiçou o dia do seu Senhor, né? Mas aquela atitude dele foi aprovada ou foi reprovada? Foi reprovada, irmão. Ele não fez o que era certo, irmão. Ele acusou Deus que era injusto. Ou seja, Deus estava pedindo uma coisa que ele não podia fazer. Ceifar sem plantar. Juntar o que não espalhou. Não, está sendo injusto. Ele queria dizer isso, irmão. Na prática, era isso. Que Deus seria injusto, que Deus seria um homem severo, que Deus não seria um Deus bom. E a primeira lição que nós tiramos desse texto é que o nosso Deus não é um Deus injusto, Ele é um Deus justo, porque a gente vê no texto que Ele deu a cada um conforme a sua capacidade, irmão. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus bom. O salmista, no verso 34, verso 8, ele diz como? Provai e vede que o Senhor é bom. Jesus falando de si mesmo. Lá em João 10, 11, ele diz como? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Dá a vida para as suas ovelhas. Nós servimos a um Deus bom. Nós adoramos a um Deus bom. O salmista, no Salmo 23, ele diz como? Todo mundo sabe, né, gente? Aí é demais, né? O Senhor é o meu pastor. Nada, e não, tem não, viu? E a pessoa conta em risco, viu? Nada me faltará. Deitar me faz em quê? Pastos verdejantes. Me leva ao quê? Às fontes águas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Aí o verso 4 que é bonito, Natal, ele diz, como é que diz o verso 4? Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O verso 5 ele diz como? Prepara minha uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me minha cabeça com óleo, que o meu cálice transborde. Bondade e misericórdia certamente aqui me seguirão toda a minha vida. E ele diz, e habitarei na casa do Senhor por todo o tempo. Nós servimos a um Deus bom. A gente vê que aquela argumentação daquele servo mau era falha. Ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia de fato ao Senhor que ele servia. Jesus, quando ele veio a esse mundo, irmão, ele veio revelar quem era Deus. Porque muitos tinham uma ideia errada acerca de Deus. Deus é aquele Deus tirano, que mata. Aí Jesus chegou lá em Mateus 6, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele disse, quando orar assim, ó, Pai nosso, que está no céu. Aquilo foi um choque para os discípulos, que chama Deus de Pai. Mas Jesus estava mandando. Pai nosso que está no céu. Isso é um Deus bom, irmão. Jesus, para retratar a bondade de Deus, lá em Lucas 15, aquele pai que representava, o pai daquele filho que estava representando Deus, o que é que ele faz quando vê o filho? Ele corre ao encontro, ele beija, abraça, porque nosso Deus é um Deus bom, é um Deus bondoso, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que não está indiferente com sua dificuldade, com o seu problema, não! É um Deus compassivo, irmão. Segundo lugar,
A gente sabemos que o que aquele Senhor confiou aos servos não foi pouco, gente. Foi uma quantia muito alta. Foi uma quantia volumosa. Ele poderia investir, fazer várias aplicações. Tem muitos que dizem, o pouco com Deus. Isso é um versículo bíblico? É onde está popular. Provérbios 15, 16 de como? Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que os muitos tesouros onde há inquietação. Aí, diz assim, a gente diz, não, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Não é? E esse? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Está na Bíblia? Provérbios 19, 17 diz como? Dá aos pobres, empresta a Deus. E Deus o retribuirá. Terceira lição que nós tiramos desse texto é que tudo que nós temos, tudo mesmo, nada pertence a nós mesmos. Aqueles talentos ali não é daqueles servos não, irmão. Era tudo do seu Senhor. Ele só estava o quê? Administrando, gente. Tiago 1,17 diz como? Toda. Eita, a gente ensaia tanto, né? Na hora, né? Toda boa dádiva, todo o dom perfeito, vem da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Tem uma coisa em mente, irmão. O talento que Ele te deu, o dom que Ele te deu, as habilidades que o Senhor te deu, não é tua não. É dele, viu? É Ele. E temos que saber uma coisa, que um dia nós iremos prestar conta daquilo que Deus te confiou, desse dom que Deus te deu. Um dia você terá que prestar conta ao Senhor. 1 Coríntios, 9,16 diz que um dia todos nós devemos comparecer aonde? Diante do tribunal de Cristo, para receber aquilo que nós fizemos através do corpo, que é bom ou que é ruim. Diante do tribunal de Cristo, quem vai comparecer? Quem? Que você tem que saber diferenciar tribunal de Cristo com trono branco, viu, irmão? Tribunal de Cristo é para a igreja, viu, irmão? Tribunal de Cristo é para a igreja. Trono branco não, ali é o mundo, ali é para julgar e condenar. Mas tribunal de Cristo, para a igreja, né? 1 Coríntios 3, do 12 diante, diz, o fundamento está o quê? Está posto, está lançado. Veja como constrói. Seca o ouro, seca o prata, seca pedras preciosas, seca o fêmur, ou seca o palha. Veja como é que constrói. Veja como você está trabalhando para o Senhor. Porque um dia, vai passar pelo fogo. Eita! E o fogo é que vai dizer se aquela obra que você fez se queimará, se consumirá ou permanecerá. Aquela que permanecer vai receber o quê? Galardão, gente. As obras que permanecerem vai receber galardões. Mas muitas vai ser queimadas. Aí Paulo diz que muito vai ser salvo como tição, tirado do fogo. Vai só se escapar com a salvação, entendi? Não tá bom não, é? Mas não vai receber galardão, gente. Porque tem muita gente, irmão, que faz a obra para aparecer, canta para impressionar, não canta para glorificar o Senhor, não. Canta para dizer que canta bem. E aí, gostasse?
Hoje eu tirei onda, foi não? Tu viste aqui, ó. Até bonitas. Chega a irmã, ficou assim de boca aberta. Não é assim, irmão. Jesus disse à mulher samaritana lá em João 4:24 que o quê? Que Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem Deus como? Em espírito e em verdade. Temos que saber, irmão, que um dia receberemos recompensa pelo nosso trabalho desempenhado, pelo aquilo que o Senhor confiou a cada um, irmão. Glória a Deus. Um dia chegaremos lá. A gente vê que na parábola Jesus diz, aquele servo diz, entra para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. E já imaginou, irmão? Lá em Apocalipse 21:18 diz que a cidade é como? O muro da cidade é como? De jaspe. As cidades, as ruas de quê? De ouro. A Bíblia diz ouro. Eu acho que não tem outro metal mais precioso. Já pensou que quisesse esse metal? Hachuja! O cara não entende japonês, né, pai? É outro metal muito mais valioso que ouro, irmão. Mas não tem outro metal para comparar. A Bíblia diz que é de ouro, mas é muito mais, irmão. Glória a Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 2:9 que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, irmão. É coisas gloriosas, você nem imagina, irmão. É coisas tremendas, irmão. É coisa valiosíssima o que Deus tem preparado. Que Ele já foi e preparou, irmão. Lá em João 14 ele diz como? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, e ele foi, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus. Essas promessas, irmão, que nós temos acerca desse Jesus, irmão. Por isso que nós temos que desempenhar as coisas que Deus nos entregou com diligência. Não seja um terceiro servo, não. Aquele servo acomodado, preguiçoso, que arruma logo desculpa, irmão. Arruma logo desculpa. Não, a culpa foi sua. Ele quer dizer isso. Porque isso já vem desde o começo, irmão. O homem sempre querendo transmitir a culpa, transferir a culpa para o outro. Deus chega para Adão. Adão, onde está? Eu me escondi. Eu escutei tua voz, que eu estava nu, eu temi. Quem te mostrou que tu estava nu, Adão? Foi quem? A mulher que tu me desse. Ela me deu do fruto proibido, eu comi. Aí Deus vai para a mulher. Por que tu fizesse isso? Aí ela disse o quê? Foi a serpente. Chega para a serpente. Tem mais ninguém. Sempre é assim, irmão. Eles nunca... O ser humano, dificilmente, ele assume que errou. Não. Porque muitos enterrou o talento. Você chega onde está ele, irmão, vem cantar aqui no grupo. Eu não vou com a cara de irmão Natal, não. Desculpa, irmão, desculpa. Sabe? Oh, irmão, vamos trabalhar para o Senhor. E eu tenho tempo, menina. Eu acordo de madrugada, boto uma quitinha na bacia, saio e só boto de meia-noite. Eu mal durmo e já acordei de novo. Sempre tem desculpa. E enterrou o talento. Mas o bom é sabermos que o Senhor ainda não voltou. Ainda está tempo de desenterrar o talento, irmão. E trabalhar para o Senhor. Fazer aquilo que Ele nos confiou, irmão. Que Deus, Ele investiu pesado em você, irmão. Ele investiu muito em você. 1 Pedro,
1, 18 e 19 diz que nós não fomos comprados com coisa corruptível como prata, ouro, mas não, fomos comprados pelo quê? Pelo sangue precioso do Cordeiro. Sangue sem mácula, irmão. Deus, Ele investiu alto em você. Por isso que nós temos que ter essa consciência, irmão. Não sejamos o terceiro servo, mas nos esforcemos para produzir na obra do Senhor. Porque Deus, Ele te deu talento. A gente viu, alguns dias atrás, lá em Coríntios capítulo 12, que Deus, Ele distribuiu dons para cada um. E cada um tem uma finalidade na igreja, irmão. Cada um tem um papel para desempenhar. Ninguém é inútil, irmão. Deus não chamou você para estar na cadeira. Você não é crente 3S não, meu irmão. Ou é? Oxê, agora eu viajei. Crente 3S. Qual o crente 3S? Salvo, sentados e satisfeitos, irmão. Você não pode ser assim não, irmão. Eita, o gazinho já está garantido. Não, irmão. Você tem que desenvolver, você tem que trabalhar. A gente vê que os servos que receberam bom elogio, eles trabalharam, eles multiplicaram os seus talentos, irmão. Eles não se acomodaram, não. Ele ficou no canto aqui, não. Ah, isso é para o irmão fazer. Ah, isso é para o cano fazer. Eu estou daqui, está bom demais. Dou glória a Deus, meu lugar está certinho lá. Pronto. Não, irmão. Isso não é atitude de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro servo, não, irmão. Você tem que se esforçar, você tem que se envolver na obra. Deus chamou você para isso. Porque lá em Efésios 2,10 diz que Deus, Ele nos escolheu em Cristo para as boas obras, irmão. Ele nos escolheu em Cristo para as boas obras. Lá em Mateus 5,16 diz como? Que resplandeça a tua luz, a vossa luz diante dos homens. Para quê? Que Ele veja as vossas boas obras. E faça o quê? Glorifique ao vosso Pai que está no céu. Tudo tem que ser para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10:31 diz como? Portanto, irmão, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, temos que fazer tudo para a glória de Deus, irmão. O que você fazer é para glorificar a Deus, é para exaltar o Senhor. O talento que Ele te deu, as habilidades que Ele te deu, é para glorificar o nome dEle. Glória a Deus. Tem que saber isso, irmão. E que nós não nos encaixemos no terceiro servo, mas no segundo, mas no primeiro. Olha, é bom, né? Pensou, irmão, receber esse elogio. Agora, imagine você, terminando, receber o elogio que o último servo recebeu. Servo inútil. Já pensou? É meio que Jesus dizer hoje, posso dizer hoje. Tu é um retrato. Retrato serve para quê na parede? Para nada, só para enfeitar. Tu não serve para nada. Tu é um inútil, olha aí. Meu Deus. Tu é um inútil. Eu investi em tu. Me desse prejuízo, olha aí. Já pensou, irmão? Jesus disse como? O dono daquela parábola. Por que tu não pegasse o quê? O meu dinheiro e colocasse onde? No banco. Já pensou? O evangelista Jonas, que é um homem com muito dinheiro, chega para Natal, empresta 30 mil reais. Aí Natal, depois de 20 anos, chega. Aqui, meu pastor, esses 30 mil reais. É brincadeira. O dinheiro vai estar o quê? Desvalorizado, irmão. Não vai valer mais 30 não, irmão. E aquele servo depois de devolver, toma aqui o que é teu. Eu disse, mas rapaz, por que tu fizesse isso, rapaz? Por que não pegasse meu dinheiro e colocou no banco? Quando viesse, eu voltasse, tem um problema no meu juro. Porque tem irmão na igreja que diz, irmão, eu não tenho essa habilidade de pregar, não. Eu não tenho essa habilidade de ensinar, não, irmão.
para o campo missionário, não. Coloca no banco, então. E você vai colocar no banco esse dia? Orar, né? Quem vai, né? Porque a gente sabe que missão se faz como? Se faz com os pertos que vão, com o joelho de quem ora e com o dinheiro de quem contribui. Certa vez, um garotinho caiu num buraco, aí chamaram os bombeiros. Encostou o cara lá dentro do buraco. Aí agora para tirar? Aí um teve a ideia. Me amarra pela cintura e eu desço e pego ele. Vocês me puxam. Segura a corda aí que eu vou lá e pego. Aquele se disponibilizou, foi lá, trouxe o garotinho, trouxe. Todo mundo foi em cima de quem? Para agradecer. O rapaz que desceu, né? Foi lá para pegar, né? Ele fez, oxe, não só agradecer a mim, não. Agradece ele também que segurou a corda. Se ele tivesse segurado a corda, não descia, não. E missão é assim, irmão. Se você não contribuir, ele não vai, não. Se você não orar, ele não vai, não. Isso também é fazer a obra de Deus, irmão. Você não pode ir, não? Aí contribua. Ah, não posso, não. Aí ore. Mas seja útil. Não seja inútil na obra. Seja de serventia. Não seja um servo que vai dar desgosto ao seu Senhor, amém?